no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 11. Evangelho de Lucas 19, vamos ler até o verso 27. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam este dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Ele respondeu: não, Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este culto, pela liberdade que temos, pelas orações, pelos clamores, pelos gestos de oração e de adoração. Continue com a tua santa presença entre nós. Também continue com os professores na instrução dos pequeninos. Que o Senhor possa abençoá-los com a porção dobrada nesta manhã do teu evangelho. E que todos estes pequeninos possam receber as palavras da salvação. Guarde as nossas crianças em nome de Jesus. E agora abre o nosso entendimento e fale conosco. E transforme-nos um pouco mais nesta manhã. Para a tua glória e para a edificação da igreja que é tua. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Dando continuidade à nossa série de Quaresma, este período de 40 dias que antecedem a Páscoa, tempo de lembrança da vida, do sofrimento, da vitória do Senhor Jesus. Eu te convido na sua mente a viajar para as proximidades de Jerusalém, onde Jesus estava no que chamamos da véspera da sua última semana. Jesus continuava a sua missão, Jesus ensinava o tempo todo e o povo, à medida que ia vendo os milagres, à medida que ia vendo as manifestações de poder, as ressurreições, como já estudamos, tinha sua expectativa ampliada. Porque mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, eles notavam que as manifestações que ocorreram naqueles dias, naqueles 3 anos, não eram nada fácil de se assimilar. Por quê? Porque não era conhecido que o cego passasse a ver, que o coxo passasse a andar, que o que estava morto ressuscitasse.
E tudo isso ia minando o coração do povo, e as expectativas então do povo ia crescendo com uma certa interrogação. Seria este o momento? E alguns talvez tinham o seu coração inflamado por essa ideia. E aí eles previam então nesse momento, na chegada dessa hora, a possível libertação da ocupação romana. Eles previam naquele momento a sua liberdade de gestão absoluta, sem mais interferência. Esse era o sonho, que ninguém venha mais na nossa terra e mande na nossa terra. Alguns grupos tinham no Messias, naquela expectativa, uma figura de um poderoso general. Ele virá e ele irá nos liderar nas batalhas. Ele irá nos dar vitória completa. Outros não colocavam no sentido militar, mas colocavam a expectativa da vinda do Messias como alguém que viria simplesmente para sanar os seus problemas. De modo que os seus problemas seriam ali finalizados com a presença deles. Ainda outros simplesmente pensavam na salvação. Ele deve vir e ele trará a minha salvação. Até hoje o judaísmo rabínico espera por este Messias, espera pela redenção, espera pela hora de voltar para a chamada Eretz Israel, para a terra de Israel. E eles veem também esse momento como um momento de alegria, um momento de glória, um momento de fim de problemas, um momento de um pódio sendo colocado. Porque ao ler, por exemplo, profecias como a de Zacarias, que diz assim, só para você ter uma noção do que forma essa expectativa ainda nos dias de hoje. Naqueles dias, diz Zacarias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente na barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então, se você ouve, se você guarda no coração e tem uma expectativa dessa, é um pódio. É um momento de uau, chegou a nossa hora, acabou o sofrimento, nós voltaremos para a terra e da terra atingiremos o mundo. Uma vez eu nas ruas de Londres me encontrei com um judeu religioso e perguntei para ele: por que você está aqui na Inglaterra e não está em Israel, já que você é religioso? Ele disse assim: poxa, agora aqui em Londres nós temos o poder, nós temos a vida tranquila, nós temos a possibilidade de ter Shabat mais domingo, que significa nós paramos de trabalhar na sexta, descansamos no sábado e domingo também, já que domingo é o dia que não trabalha. Então para que ir para lá? Aí eu olhei para ele, demos uma risada, mas ele ainda voltou para os seus olhos para mim e ainda completou. E tem outra: quando o Messias vier, todos nós iremos juntos. Então está tudo bem, eu vou curtir a Inglaterra enquanto é possível. Então essa expectativa, ela vem junto com incerteza, sim, mas ela vem com a ideia central de que o tempo seria melhor. Mas aí chegou Jesus, o Messias que não foi aceito por todos, o que veio para os seus e nem todos dos seus o receberam, e disse: olha, aqui estou. Eu vim para que tivesse aí, que tenham vida. Eu vim para que essa vida seja uma vida em abundância, mas não se equivoquem. A luta que vocês devem enfrentar, a luta que você deve enfrentar, começa com você mesmo. Sim, eu vim, eu estou aqui. Mas que fique bem claro, já que eu irei vencer e ele venceu, que o seu maior inimigo é você mesmo. Que a maior dificuldade é conquistar a si próprio, é controlar a si próprio. Mais vantajoso na linguagem da Bíblia hebraica, como aquele que controla uma cidade. Provérbios nos diz: melhor é o que tarda em irar-se do que um poderoso. E o que controla o seu ânimo é melhor do que aquele que toma uma cidade. Então Jesus começa a demonstrar que a conquista dos desejos, das tendências, do pensamento, pelo poder do Espírito, seria a nossa grande primeira barreira a ser vencida.
Então, naquele contexto de expectativas erradas, achando que poderiam estar bem próximos à redenção que eles esperavam, ao sucesso total, ao fim dos problemas, da ocupação, dos problemas políticos, das corrupções da época. Naquele momento, logo após Jesus ter se encontrado com Zaqueu, e todo aquele encontro lindo, onde um corrupto diz, agora eu darei 4 vezes mais, se por acaso fiz alguma coisa de errado. Logo após esse momento, nas proximidades de Jerusalém, na véspera da última semana, Jesus decide contar uma história. E o início do texto diz que essa história vem como uma resposta àqueles que estavam sentindo ou esperando que o reino de Deus estava próximo. Guarde isso na sua mente. Jesus vem com uma parábola como resposta e ensino para quem esperava o grande momento. E se você está esperando o grande momento, e eu venho com uma história para te ajudar para o grande momento, o óbvio é que eu vou te instruir para que você possa usufruir daquele grande momento. Eu vou te dar as pistas necessárias para você enfrentar esse novo momento, que ninguém estava literalmente assimilando na sua plenitude, mas estavam sentindo a necessidade de uma mudança. E Jesus faz isso da seguinte forma: um certo homem nobre partiu de sua terra a fim de tomar um reino para si e depois voltar. Qualquer ali do mundo antigo que ouviu essa introdução da parábola, essa chamada de atenção, deve ter apertado o botão pause e dito, o que Jesus está falando aqui de Herodes o Grande ou de Arquelau? Jesus está falando aqui de Herodes o Grande, que foi empossado em Roma, que foi até Roma para ganhar autoridade e voltou para reinar? Ou será que Jesus está falando aqui de Arquelau, que foi para Roma para buscar poder, mas que o povo brigou tanto para que ele não pegasse o poder, que ele teve um veto no seu poder adquirido. Ele não pôde administrar tanto, nem governar tanto quanto Herodes o Grande. Porque a história era muito latente naqueles dias. Então Jesus simplesmente lança um tema que há um paralelo com o que aconteceu na história naquele momento. E esse paralelo então traz esse comparativo de personagens. E ele continua, falando que este homem nos dá claro entendimento que era um empreendedor do mundo antigo. Era alguém que tem missão de ir e voltar, é alguém que planeja e executa. E no seu projeto de ida e depois vinda, a ausência da sua permanência para gerir os seus negócios, a sua vida. E aí ele chama 10 servos. E ele dá então dinheiro para eles, chamados aqui de minas. Cada mina valia cerca de 3 meses de salário. É um dinheiro significativo. É claro que não era um salário de alguém do Império Romano, mas era o salário que as pessoas viviam. Então, 3 meses nas suas mãos pode fazer alguma coisa. E ele disse, negociai. Negociai até que eu venho. Enquanto eu vou investir em outras empreitadas, vocês cuidam do meu patrimônio. Enquanto eu estarei tomando outras camadas, outros status, o meu outro reino, você cuida do que eu já possuo. Aqueles deveriam então expandir e multiplicar. Como? Como expandir e multiplicar? Em qual contexto? No contexto que você e eu conhecemos. Todo mundo que tenta expandir e multiplicar encontra hostilidade. Todo mundo tenta sair de uma base para outra, enfrenta dos Sambalates e Tobias a todos os outros seres que vêm para desanimar. Em tempos de incerteza, então, como nos dias de hoje, todas as vezes que alguém tenta uma empreitada, a primeira palavra que vem é desânimo. É desânimo que faz até nós mesmos esquecermos que estamos em Cristo e não na crise. E esses homens que ouviram essa história, tem ali um grupo que diz claramente, olha, nós não aceitamos.
Nós não aceitamos esse chefe, nós não aceitamos as ideias desse líder, nós vamos protestar dizendo, nós não queremos que você reine sobre nós. Quase que dizendo, já que você vai atrás de um novo reino, meu amigo, fique por lá, porque aqui nós não queremos você nos conduzindo. Mas aquele nobre homem prossegue com a sua agenda. Mas é incrível que o texto demonstra nisso que acabei de explicar, a reação humana. Quando eu vou para a expansão, quando eu vou para a mudança, eu sempre tenho dedos apontados tentando minimizar a minha atuação. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o crescimento do meu próximo acusa a minha inércia. Quando o ser humano então sente que o do lado está crescendo e ele não, na hora, ele já fica debaixo de uma acusação. Ele não comigo, por quê? E ao invés de pegar o exemplo e dizer, como que você está fazendo? Deixa eu ser motivado por isso também. Não, a tendência natural é, não parece ser legal. Está fazendo isso, mas não vai dar certo. Aqueles comentáriozinhos super espirituais que acontecem. Mas o homem aqui da parábola, ele vai. E ele não só vai, mas ele volta depois de ter concluído os seus planos. Jesus está falando sobre possibilidades de pensar, executar, concluir e retornar para o próximo. Mesmo que o próximo foi aquilo que eu deixei anteriormente parado ou para alguém cuidar. E ele volta, tendo tomado o seu reino, chama os seus servos e começa a prestação de contas. E aí vocês pegaram o dinheiro, negociaram, eu quero ouvir. Vem o primeiro, o primeiro vem. Com certeza com um sorriso nos lábios e diz, Senhor, tenho boas notícias, o Senhor me deu uma mina e eu multipliquei por 10. Uma eu transformei em 10. E de imediato já ganha a resposta, meu bom servo, foi fiel no mínimo, do mínimo fez algo a mais, os teus bens prosperaram. Como? Que tipo de investimento? Não sabemos. Se fôssemos em uma igreja pentecostal, nessa hora eu daria para você 3 fórmulas para o sucesso, mas não é o caso. Nós não sabemos exatamente, mas sabemos que ele é parabenizado pela fidelidade. Ele entendeu algo que ele tinha nas mãos e Jesus não chama algo que ele tinha nas mãos de grande, Jesus chama de pouco. Jesus olha para ele e diz, foi pouco que você tinha, mas você teve e expressou fidelidade no pouco. E o seu pouco agora, que eram 3 meses, agora é referente a 30. Você multiplicou com as suas forças. Você respeitou e expandiu a sua mina. Você não olhou para o valor. Você não disse, esse valor é pequeno, então é melhor gastar tudo logo. Não, você cuidou do que recebeu. Você não se permitiu simplesmente viver com aquela vida desregrada do que eu já tenho falado, acho que eu vou ter que falar a vida inteira, infelizmente, do gastar mais do que ganha. Você consegue expandir o pouco que tem. E nisso é aperfeiçoada a sua fidelidade. Servo bom, foi fiel no mínimo, e o resultado são 10 cidades. O resultado agora não são salários, os resultados agora são pessoas, são grupos. É domínio na parábola. É agora você está numa posição de liderança. Você desenvolveu o que tinha que desenvolver. Vem o segundo, no mesmo tom, com um sorriso também feliz. E olha, Senhor, eu tenho os resultados nas minhas mãos. O Senhor me deu 1 e eu tenho 5. Eu gerei 5, eu expandi, os resultados estão aqui. E Jesus também olha para eles com alegria e reconhece esse trabalho e coloca ele também sobre 5 cidades, proporção. O que fez 10 conseguiu 10, o que fez 5 conseguiu 5, não há chamada de atenção para o que fez menos de 10. Há simplesmente a constatação do resultado e o resultado transformado em prêmio. Ganha 5. 5 cidades. Teve um esforço. Ele teve uma capacidade de multiplicação. Não como a do primeiro. Mas ele foi valorizado e recompensado. O que nos ensina sobre diferenças de resultados. Mas que enfatiza que são os resultados que demonstram a expansão. E aí vem o outro. Senhor, aqui está sua mina, eu guardei, eu acho chocante essa palavra. Olha, tem até o lenço aqui que eu embalei.
Parece que aquela ideia de guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Está aqui bonitinho, as notas estão, o peso, seja prata, seja o que for, está aqui guardado. Eu sei que o senhor é severo, o meu método foi o método conservador, ortodoxo de lidar com a expansão. No risco, eu não faço nada. No risco, eu fico quietinho, guardei e aqui está. Eu preferi a minha inércia, porque a inércia estava me mantendo confortável. Dinheiro guardado tranquilo, é melhor ficar assim. Não expandi nada, Senhor. Vamos deixar a coisa passar. Aí, quem sabe, depois eu melhore. Vamos deixar a nuvem que está sobre a minha vida, a nuvem do azar passar. E aí então eu vou mudar. Quando acontecer o A, eu mudo, Senhor. Quando acontecer aquilo que eu espero, então eu provocarei expansão com resultados. Consequência, Jesus olha para ele e diz, olha, eu vou pela sua boca, pelo aquilo que você falou, vem o teu julgamento. Esse julgamento é que você perde até aquilo que tinha. Você perde até aquilo que foi colocado em suas mãos, porque o processo bancário seria melhor. Colocar para alguém cuidar e dar juros, você não faria nada. Mas nem isso você conseguiu fazer. Devia estar chovendo no segundo dia, no terceiro também, no quarto aconteceu alguma coisa, e a vida foi passando e nada foi feito. E a consequência disso é tire a mina desse e dê para o que tem mais. E o protesto vem na hora, não, Senhor, isso é injusto, não pode dar para quem tem mais, não, eu posso dar, porque quem tem mais demonstrou maior capacidade e força de expansão com resultado. E esse vai ter cada vez mais. E para dar o exemplo, sim, apesar de eu ter dado ali para os dois níveis proporcionais às suas conquistas, o que gerou 10 cidades, o que gerou 5 cidades, mas eu tenho que mostrar na evidência, no resultado, que um foi ainda mais além. E o que foi ainda mais além, agora ganha a 11ª mina. Porque ele chegou mais longe. Porque ele expandiu com resultados. Jesus então ensina essa diligência que resulta em frutos, e quem possui esses frutos acabam gerando mais frutos. Mas aquele que está paralisado nada consegue multiplicar, e por nada conseguir multiplicar, ele fica sem nada. E tem o quarto grupo. O quarto grupo não pegou dinheiro. O quarto grupo não recebeu nenhuma e não multiplicou em nada, porque era um grupo dos inimigos. Eram aqueles que só de ouvir a falar desse homem já repudiavam. Eram aqueles que diziam, não, esse aqui eu não quero nem ouvir, eu sou oposição a eles. Aqueles inimigos que então o Senhor havia deixado de lado, as vozes pessimistas, as vozes contrárias, o Senhor então relembra-se deles e traz eles a julgamento. E é terrível como o término da palavra, porque ela termina dizendo, pegue esses que eram oposição, e eu não vou tirar deles nenhum bem, traga-os diante de mim, porque agora eles vão sofrer juízo. O que não multiplica perde a possibilidade, mas não o juízo. Os que expandem com o resultado ganham proporcionalmente ao que fizeram. Mas os que eram inimigos passam pelo juízo do seu Senhor. Em outras palavras, chances ainda continuavam em aberto para o que gerou 10, para o que gerou 5 e para o que não gerou nada. Mas para os inimigos, era punição automática naquela hora. Diante de um contexto de epílogo do ministério de Jesus, diante da expectativa de que o reino se aproximava, como nós lemos, Jesus ensina como deveriam viver aqueles ouvintes, como eles deveriam agir em tempo de chegada messiânica. Jesus ensina sobre a expansão e sobre resultados. Ao invés de consolar, escute isso com atenção, ao invés de consolar, começar num processo meio já de luto, Jesus encoraja-os a expandirem e a crescerem. Jesus não reage com o caos do momento. Que caos? O caos político e o caos espiritual, porque o Filho de Deus seria morto na cruz. Jesus não vai para a vertente do não vamos fazer nada.
Jesus vai pela via do expanda e traga resultados. Vocês que esperam pelo reino, expandam neste momento, criem, multipliquem as possibilidades da vida. Nesses 4 níveis, nesses 4 modelos de expansão e também de inércia. O primeiro que fez 1 se tornar 10, o seu esforço foi incrível. Gente, para você encarnar isso, você tem que responder essa pergunta para você mesmo. Tem algo na sua vida que você multiplicou de 1 para 10? Não estou falando aqui de apostas na bolsa. Estou falando de algo que você viu, estava desse tamanho e ficou desse, nessa proporção de 10 por 1. Algo que você veja, você fala, eu vivia desse modelo e aconteceu isso, foi uma transformação, uma expansão, e eu tenho resultados para mostrar. Essa parábola mostra alguém que efetivamente trabalha muito para expandir e para ter resultados. O que precisa fazer alguém para ter essa dimensão de êxito? Jesus então estava entrando em seu epílogo, eu repito, vivendo ali próximo ao final, mas o seu ensino era expansão e resultados. O segundo, de 1, que gerou 5, metade do primeiro, mostra o nível de esforço, mostra que ele foi bem sucedido. O terceiro faz aquilo que nada acontece, é o tipo das eternas desculpas, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa do medo, eu não fiz porque eu não me sentia bem, eu não fiz porque tinha incertezas. E o quarto, que é representado por mais de uma pessoa, aqueles que sempre são oposição. Oposição. Irmãos e irmãs, eu repito, na véspera da última semana de Jesus, o Senhor nos encoraja a multiplicarmos, expandirmos com resultados aquilo que Ele tem nos dado. O Senhor Jesus não permite um sentimento contrário, mesmo quando as suas emoções ali deveriam estar profundamente abaladas pelas circunstâncias que ele enfrentaria. Jesus olha para os seus discípulos com encorajamento, com crença no dia de amanhã. Seja essa expansão na sua vida espiritual, na sua maturidade, seja no seu comportamento. A palavra de Jesus tem que nos levar a crescer, a mostrar mais resultados, a conquistar cada vez mais o meu eu e o seu eu. Porque se nós não expandirmos e mostrarmos esses resultados primeiramente a nós mesmos, nós nos tornaremos cada vez mais seres que representam a antítese do que acreditam, do que dizem acreditar. É quando a nossa poesia fica maior do que as nossas ações. Eu digo coisas lindas a respeito do Deus soberano, mas esse Deus soberano se manifesta assim na minha vida, no meu eu. E, gente, é caótico perceber que o tempo passa e que o cristianismo, ao invés de se fortalecer nessa dimensão, e eu volto a dizer, eu não estou fazendo nenhuma aqui apologética, faça o seu dinheiro crescer 10 vezes, não é nada disso. É transformação, é expansão do ser. E se na expansão do ser incluir dinheiro, que bom. E se não incluir dinheiro, que bom também. Porque conta no céu não impressiona o dono do ouro e da prata. Mas a expansão do meu eu, do que eu sou, do que Ele me deu, do que Ele me fez, é isso que tem que nos impulsionar. Eu preciso expandir. Segundo, não olhe para a sua volta. Não olhe para aqueles que disserem que não te aceitam, não te querem, não concordam, não vai por aí. Oposição você vai encontrar o tempo inteiro. Oposição é parte da humanidade. Oposição até mesmo quando você está cuidando de um traço comportamental. Vem alguém e diz para você, eu também sou assim, não liga não. Ligue sim. Ligue sim em nome de Jesus. Expanda o que você é. Expanda a 10 por 1. Se você listar então 10 características negativas e dizer, Senhor, eu quero 10 positivas ao invés delas, você imagina a lição de casa que você já tem. Sejam dons, sejam posses, seja sabedoria, seja o serviço com alegria. Vença a você mesmo. Vença, expanda
Se a sua força te levar para 10, ótimo. Se levar para 5, ótimo. Só não aceite ficar onde está. Só não aceite dizer, é por medo, é por dificuldade, é por precaução que eu vou permanecer na inércia. O Senhor, na véspera da sua paixão, nos diz, expanda e venha com resultados. Porque a missão do Senhor Jesus era a expansão da família da fé. Não é mais só para o povo hebreu, é para todo aquele que nele crer. Resultado, o Israel de Deus. A missão de Deus na sua vida e na minha vida foi nos salvar, nos resgatar, nos dar a poesia. E o resultado tem que ser transformação. Tem que ser expansão. Eu não posso aceitar ser o mesmo. Nessa semana, encare a sua vida. Lição de casa, anote aí. Nessa semana, encare você mesmo. Olhe para você e o que eu preciso mudar urgentemente. Permita o Senhor te expandir. E eu vou avisar logo, vai doer e doer bastante. Quando a gente olha com clareza para Deus e fala, Deus, eu quero mudar, dói. Porque Ele tem que apertar a feridinha até a gente ficar forte. Encare essa semana você mesmo e decida crescer, mudar, conquistar a si próprio. Nessa semana, olhe para os seus comportamentos viciados. Peça a intervenção do Santo Espírito. Senhor, venha me domar. Me ajude a expandir naquilo que eu preciso expandir. Nessa semana, revise o que você já alcançou. E lembre-se que Deus é infinito para fazer mais do que pensamos. Nessa semana, fuja de toda e qualquer inimizade contra Deus. Não, pastor, eu não sou inimigo de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus na nossa desobediência, porque nos tornamos contrário a Ele. Diga, Senhor, me mostre aquilo que eu estou ali colocando numa fase de procrastinação. Me ajude a ser obediente, pronto. E não pronto na teoria e infiel na prática. Nesta semana, viva a sua vida com responsabilidade santa. E não deixe a vida te levar. É o Senhor que nos guia. Ele é quem nos dirige.